Olá, galera do Periscope! Boa noite! Tudo bom? Olá! Oi, Isaura! Tudo bem, gente? Oi! Olá! Oi, Isaura! Lala, tudo bem, Lala? Boa noite! Bem-vinda! Oi, Flávia! Oi, Marcílio, boa noite! Então, o tema... Oi, Flávia! O tema de hoje surgiu através da live do psicólogo Alessandro, que uma pessoa perguntou para ele sobre técnicas, dicas para poder melhorar o rendimento nos estudos. E aí eu decidi fazer a live de hoje para ajudar a galera aí. Tem muita gente aí fazendo concurso, né, com uma demanda de conteúdo muito grande para dar conta. E, às vezes, uma dica faz bem, né? Progressão aritmética? Conheço, lógico, eu estudei progressão aritmética. Por quê? Tá precisando de uma força? Não sou matemática, mas conheço. Então, Murilo, eu sou bióloga, né? E sou psicopedagoga clínica e especialista em distúrbios e transtornos de aprendizagem. Eu lembro que eu até me dava bem, né, nessas questões de progressão aritmética, na época de matemática, que eu estudava matemática, enfim. Até na graduação eu fiz, né, matemática instrumental e eu me recordo bem, né? Mas eu teria que pegar de novo. Hoje a gente vai ficar só com as dicas, tá bom? Rio de Janeiro. Bom, então vamos lá. O pessoal tá chegando. Oi, Rejane. Ó, Recife. Legal. Oi, Carla. Pra Recife? Não sei, ainda não pintou convite para ir dar curso, palestra aí em Recife, não. A Isaura não é boa em matemática, né, Isaura? Nossa, carnaval, vou te falar, eu sempre aproveito carnaval para poder descansar um pouco, né? Porque a vida fica bem agitada, né? Não? Acho que matemática é o terror de todo mundo, né? Matemática, física, química, o terror de todo mundo. Gente, eu vou ter que contratar um professor de matemática para fazer uma live aqui para vocês. Tá? Mas matemática matemática é literalmente um exercício de paciência, de repetição, né? E só na hora de contar o salário que sou boa. Opa! Meu zap tá aí no onde tem as minhas informações, o meu nome, tem o meu zap, tá? Qualquer pessoa quiser adicionar e pedir orientações, fica à vontade, tá bom? Tá, o número tá lá em cima, onde tem as minhas informações. Não, sou casada. Casadíssima, mãe de 3 filhos lindos. Vamos lá, gente, vamos começar a live então? A galera tá chegando aí, tá entrando. Tem muita gente aí que... Não, claro, com certeza, sem problemas. Se eu toco... Ah, Dani... Ah, do
grupo de estudo de casas, legal. Alguém perguntou se eu toco. Se eu toco o quê? Algum instrumento? É isso? É essa a pergunta? Se eu toco algum instrumento? Toco violão e canto. Por quê? Por que vocês perguntaram isso? Alguém já me viu cantando por aí, tocando? Bom, vou esperar a resposta aqui. Enquanto isso, a gente vai começar a falar sobre o assunto de hoje. O nosso assunto é como melhorar o rendimento nos estudos. Gente, sabe qual é a maior dúvida e a maior pergunta ou queixa dos pais quando eles chegam no meu consultório? Daniele, meu filho, ele consegue ficar horas jogando videogame. Ele consegue passar horas fazendo outras atividades, jogando, mas ele não consegue sentar para fazer o trabalho de casa. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou falar para vocês com relação a esses estados de concentração. Oi, Cleia! Esses estados de concentração. Ai, olha, super recomendo. Sim, canto. Canto. Oi, meu amor, como é que você tá? Ai, pena que eu não consigo ver vocês, só vocês que me veem, né? Ia ser tão bom se eu conseguisse ver todo mundo. Bom, então, volta, que bom. Prazer ter você mais uma vez aqui comigo. Então, essa dúvida é muito comum entre os pais. Pode, claro, fica à vontade. Apagando incêndio na escola? Ai, meu Deus. De psicopedagoga, ela virou bombeira agora. Bom, então, essa dúvida, né, essa pergunta é muito comum no consultório. Ele consegue fazer outras coisas, mas ele não consegue estudar, ele não consegue se concentrar para fazer as tarefas de casa, ele não consegue parar para estudar para a prova. E aí as mães falam assim, gente, isso aí é preguiça, porque se consegue ter concentração para outras coisas, consegue ter concentração para estudar. Então é uma questão de querer, de desejo. Aí é que está o X da questão, né? Por quê? Porque o cérebro, ele trabalha com recompensa. Então, ele tende a ficar atento e focado a assuntos que nos geram prazer, né? Então, tudo que a gente tem o desejo, que move o prazer por dentro, melhora estudando. Como assim? Não entendi. Então, tudo que gera prazer para o cérebro, tá? Faz com que ele fique focado. Então, qual é o grande lance do estudar? Qual é a melhor estratégia? Ah, sim, tem que gostar. Qual é a melhor estratégia para você estudar melhor? É você entender qual é a forma, o método de estudar que te dá prazer. Então, por exemplo, matemática. A maioria do pessoal aí tá falando aí que não gosta de matemática, aquela coisa, né? Matemática é difícil. Então, a gente já sabe que existe uma dificuldade aí de acomodar, de assimilar esses aprendizados relacionados à matemática, porque não é uma disciplina que gere recompensa no cérebro, em função dessa dificuldade. Então, o que tem que ser feito? Criar uma estratégia, elaborar uma estratégia que seja mais interessante para que você consiga estudar matemática. Outra coisa muito legal, desculpa, outra coisa muito legal também é que vocês tenham a consciência de que nós temos canais de aprendizagem. Nós temos 3 canais de aprendizagem. Eita! Voltei. Então, é como se fossem janelas. Eu vou fazer uma relação para vocês conseguirem entender, tá? Quando a gente nasce com essas janelinhas sensoriais, algumas bem abertas, outras mais ou menos, outras mais fechadinhas. E é o estímulo que vai fazer com que essas janelinhas do conhecimento se abram,
certo? Bom, eu tenho capacidade potencial para aprender com os 3 canais de aprendizado. Então, é o auditivo, o visual e o sinestésico. Eu posso aprender das 3 formas? Sim, pode. De forma integrada? Claro que eu posso. Só que sempre tem um que se destaca. Sempre tem um que o meu cérebro consegue receber essas informações, reter essas informações melhor quando estimulado. Por quê? Foi um canal que foi mais estimulado em mim. E com certeza em você também. Então é importante que a gente saiba qual é a forma, o canal que facilita o nosso aprendizado. Eu, no meu caso, eu sou mais visual sinestésica, tá? Então eu preciso de referências visuais e relações. Então, o visual, ele precisa dessas referências visuais, ele precisa trabalhar com imagens, com esquemas, com mapa mental. Eu não vou conseguir hoje ensinar para vocês como faz um mapa mental, porque a live acaba sendo uma coisa bem curta, 20 a 30 minutos, não fica cansativo, na verdade, mas eu posso marcar um outro dia, se for do interesse comum, para a gente conseguir, conseguir ensinar para você como é que faz um mapa mental e como é válido, viu, gente, o mapa mental. Deixa eu melhorar o foco da câmera aqui. Eu andei assistindo uns vídeos que falavam sobre questão de fazer vídeo, como se posicionar. O último vídeo meu, eu achei que eu me balancei demais. O número do meu zap, quando você clica no meu nome, né, aparecem as minhas informações profissionais. Mas no final da live, se vocês estão tendo dificuldade de achar aí, no final da live eu passo pra vocês, tá bom? O número do meu zap, tá? Então, voltando aqui. Então, a pessoa que é visual, ela precisa de referências mais visuais, né? Esquemas, imagens. A pessoa que ela é auditiva é aquela que não precisa ver muita coisa. Ela escuta e ela aprende. Ela tem facilidade pelo canal auditivo de reter essas informações. Essas informações são facilmente processadas quando elas chegam através de estímulo de som. E a pessoa que é sinestésica, ela precisa estabelecer relações. A gente precisa fazer relações práticas para que essa pessoa consiga compreender o conteúdo, certo? Em média, as pessoas, todas elas são sinestésicas. Todo mundo precisa de uma relação. Oi, Stefânia! Olá! Boa noite! Todo mundo precisa de aprender através de relações. E o cérebro aprende através de relações. Então, normalmente as pessoas são ou visuais sinestésicas, auditivos sinestésicas. Tá ok? Então, se você já descobriu qual é o seu canal de aprendizagem, o resto fica mais fácil, tá? Primeira coisa que a gente precisa, segunda coisa que a gente precisa ver é a questão da leitura, né? Tem gente que acha que vai aprender pegando aquele conteúdo, a apostila, o livro, o material que está no caderno e ler apenas. Não basta, tá? A gente precisa ler e a gente precisa escrever. Pontuar aquilo que é mais importante, as palavras-chave. Ah, tá. Tá bom. Assista na retransmissão, Estefânia. Fica 24 horas disponível. Acho que é isso, 24 horas, não é? Enfim. Então, quando a gente escreve, a gente trabalha com movimentos muito distintos, né? E movimentos que vão ativar essas redes neuronais no cérebro, certo? Porque tá tudo relacionado. Então, é importante isso. Tá? Eu selecionei umas 12 a 13 dicas mais ou menos para vocês, tá? Bom, outra coisa. Quando a gente começa a ler e extrair, né, daquele conteúdo as palavras-chave, aquilo que é importante também que a gente saiba o que colocar no Ismar! É importante que a gente saiba o que colocar no papel, tá? Não é que você vá reproduzir aquilo que você está lendo, não é isso. Certo? Você vai extrair do texto aquilo que te faça lembrar daquilo que você está
vendo, daquilo que você está aprendendo. Boa noite, Flor, tudo bom? Certo? E aí, quando você extrai esse conteúdo do texto, você faz resumo, você faz fichamento, você pode fazer um mapa mental. Gente, vou dar uma dica sensacional para vocês, para estudar. Aí vocês vão se chocar, vão falar assim, eu não acredito que a psicopedagoga falou isso pra gente. Ih, Ana, vamos trabalhar isso, hein? Achou preguiça. Sai pra lá. Olá, Deni! Não se choquem com o que eu vou falar. Faz cola. Como assim, Daniela? Eu vou fazer uma prova, você tá ensinando a gente a colar? Eu tô. Eu duvido que se você fizer uma cola bem feita, se na hora da prova você vai usar a cola. Não vai ser preciso, gente. O interessante de fazer a cola, eu até falo pra minha filha. Ah, mãe, eu não tô sabendo essa matéria. Ele faz cola. Como assim, mãe? Ué, faz cola. Mas e se o professor pegar? Eu falei, quem disse que você vai usar a cola na hora da prova? A cola é pra você estudar. Muita gente só consegue fixar se escrever, né? Mas é justamente por conta disso que eu falei, tá? Quando você está escrevendo, você vai estar ativando áreas no seu cérebro, né? Redes neuronais, você está fortalecendo essas sinapses, tá bom? Porque você está dando um outro estímulo, um outro significado àquilo que você está estudando, ok? Então, a cola é uma boa alternativa para vocês, certo? Outra coisa importantíssima, tá? Eu sei que a gente tá na era digital, a galera tá antenada, tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Periscope, né? De todo mundo, eu acho, né? Acho que matemática tá no ranking, depois vem física, porque depende da matemática. Então a galera aí tá na mídia, na rede social. Gente, não adianta querer estudar respondendo mensagem no WhatsApp, tá? Olha aí a auditiva aí, ó. Se eu não ler alto, eu não consigo aprender. Porque quando a gente fala, a gente se escuta, certo? Já descobrimos aí uma auditiva no grupo aí que tá assistindo no Periscope, ok? Então, voltando aqui ao que eu tava falando, tá? Desliga o aparelho eletrônico, ou então bota pra silenciar. Separa aquele momento pra você, um momento seu, tá? De conhecimento, um momento de aprendizagem, em que você tá investindo no seu intelectual. Não adianta a gente querer ficar antenado no WhatsApp, antenado no Facebook, porque não vai rolar, tá? O seu cérebro ele vai ficar totalmente desfocado. Matemática, física, química e gramática. Dificuldade com leitura e dislexia. Dificuldade com matemática é descalculia, Flávia. Tá? Mas olha só, não é apenas uma dificuldade. Uma dificuldade, ela pode indicar uma lacuna pedagógica. Ou seja, você veio arrastando conteúdos que ficaram para trás. Certo? A descalculia e a dislexia, elas são de fato transtornos de aprendizagem, correto? Então tem que ser feita avaliação por um profissional, por um psicopedagogo, tá? Para que ele possa verificar. A fono também faz esse diagnóstico, certo? Então é necessário uma avaliação completa para saber se de fato é um transtorno de aprendizado ou se trata de uma lacuna pedagógica, né? Os conteúdos, quando eles são aprendidos, ele tem uma prioridade e uma dependência, um depende do outro, certo? Então, se você deixa lacunas, essas lacunas ficaram lá atrás, você vai ter dificuldade de agregar conhecimento, certo? Como eu costumo falar nos cursos de neurociência, a galera que fez aí recentemente comigo, quando a gente tem um novo aprendizado, a gente cria uma conexão neuronal, né? Então, ocorrem sinapses no nosso cérebro e que vão consolidar aquele aprendizado uma vez que ele caiu na memória de longa permanência. Tudo aquilo que vai sendo agregado, que está relacionado àquilo que a gente já aprendeu, que a gente teve um aprendizado de base, tá? Vai especializando esses neurônios.
Oi, Ricardo. Então, tende o quê? A fortalecer, aumentar esse processo de sinapses, que é a troca de informações entre as células nervosas, entre os neurônios, certo? E aí vai se consolidando aprendizados e agregando aprendizados. E aprendizado é agregado no momento em que ocorre o quê? Especialização dessas redes neuronais, especialização dessas sinapses que vão fortalecendo esses aprendizados. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para outra dica, tá? Memória, gente. A memória, atenção e memória são imprescindíveis, né, para poder aprender. Então, a gente só consegue ter memória quando a gente consegue manter foco de atenção. Estefânia, deixa para retransmissão. Você senta com o caderninho, ó, anota tudo. Tá? Então, atenção e memória, elas são primordiais para o processo de aprendizagem, né? E importante que a gente consiga manter a atenção para que a gente consiga reter essas informações e depois reforçar isso daí. Então, o que eu tô querendo dizer? Tudo aquilo que você aprendeu, pessoal, concurseiro aí, ó, vai fazer concurso para professor, fica a dica, hein? Tudo que você aprendeu de novo naquele dia, tá? É importante que ainda no mesmo dia você faça a revisão ou o reforço desse aprendizado. Por quê? Obrigada, Marcílio. Por que é importante esse reforço? Porque a nossa memória de curto prazo, que é aquela memória, aquela caixinha, eu vou colocar assim como caixinha, não é uma caixinha, tá, gente? Memória não existe um local específico do cérebro onde essa memória está concentrada. Na verdade, ela trabalha integrada, né, com diversas áreas que são responsáveis. Aí a Flávia vai fazer, né? Então, a memória ela está trabalhando de forma integrada com diversas áreas do cérebro onde são processadas as informações, tá? Então não existe uma caixa específica, é só uma forma didática para vocês entenderem. Então vamos contar que a gente tenha 3 caixinhas no cérebro. Uma é a memória de curto prazo, a outra é a memória temporária e a outra é a memória de longa permanência, certo? Ou a memória definitiva, tá? Podemos dizer assim. Então, quando a gente adquire um novo aprendizado, ele fica ali na memória de curto prazo. Obrigada, Estefânia. Fica ali na memóriazinha de curto prazo. Eu tenho um prazo, literalmente, de 24 horas para poder dar reforço àquilo que eu aprendi, porque senão, o que a minha memória de curto prazo faz? Como o espaço dela é pequeno, o HD dela é pequenininho. Só observando, né? Como o HD da memória de curto prazo é bem pequenininha, ela precisa liberar espaço para que novos aprendizados cheguem até ali, certo? Então, se no prazo de 24 horas você não der reforço naquilo que você aprendeu, o que vai acontecer? Ela joga para a lixeira, certo? Então, é importante que você faça esse reforço num prazo de 24 horas. Bom, fiz o reforço, legal, consegui jogar lá na memória temporária. O que é necessário, gente, para que eu possa... caramba, né? Agora eu vou falar uma coisa que, vou te falar, eu acho que todo mundo tá sofrendo desse mal hoje em dia. O povo não dorme, certo? A memória só é consolidada. As informações só passam da memória temporária para a memória de longa permanência durante o nosso sono. Há pesquisas científicas que revelam, né, que mostram que nos últimos estágios do sono é que essas informações saem da memória temporária e chegam à memória permanente. E quando a gente consegue chegar nesse destino da memória permanente, é um aprendizado para a vida toda. Certo? Tô dando a dica, hein? Eu gravo por associação, é correto? Claro! Muito correto, tá? O cérebro precisa de associações a todo momento, principalmente, eu até falei isso na live anterior, de quinta-feira, que eu falei sobre aprendizagem emocional, tá? O cérebro, a memória, os processos de memória estão diretamente relacionados com o tanto de emoção que aquilo nos gera,
certo? Então, todo aprendizado que é feito instigando esses processos emocionais, tá? É um aprendizado que tende a se consolidar. Então, por exemplo, um professor que é muito simpático, né? Um professor que tem aquela mania de ficar... ele começa a falar, por exemplo, então, gente, a memória de curto prazo, ela tem um espaço pequenininho, entendeu, galera? Um espaço bem pequeno. Então, ela tá mexendo com emoções ali, o pessoal tá, né, tomando um baque, porque ela aumenta a voz, ela faz diferença de tom de voz, então ela vai trabalhando o emocional da turma, ou então ela vai trabalha com música, tá? Eu vou falar da música já já. Isso é importante, porque quando a gente mexe com o emocional, a gente consegue facilitar esse processamento e consolidar essa aprendizagem, certo? Bom, outra coisa imprescindível para aprender é a gente ter um espaço reservado para isso. Não adianta a gente querer aprender sentado na mesa da cozinha com um monte de gente passando para um lado e para o outro, tá? Isso não vai ser funcional. Então você precisa nem que seja um espaço pequenininho, mas que você reserve um espaço organizado, limpo, que as suas coisas estejam ali, que você não vá perder tempo procurando uma coisa ou outra, as coisas estejam à mão para você. Isso é muito importante, tá? Esse local tem que ser tranquilo, com poucos estímulos, porque estímulo demais prejudica a atenção e a concentração, e se a gente não tem atenção e concentração, não existe memória. Se não tem memória, não tem aprendizado, ok? Daniela, eu posso estudar ouvindo música? Olha, eu até tenho canal no YouTube, mas eu nunca fiz vídeo. Gente, eu sempre tive dificuldade de fazer vídeos, assim, sabe? Porque eu consigo falar para 10 mil pessoas, mas eu tenho muita dificuldade de falar através do vídeo. Eu consigo falar no Periscope porque eu sei que vocês estão interagindo, eu estou recebendo mensagem, então eu sei que tem uma galera aí, sabe? Mas chega... Estefânia depois pergunta pra Edivane a luta que ela tá tendo comigo pra eu conseguir gravar vídeo aula, porque eu tenho que ficar na câmera e é uma coisa fria, né? Eu gosto de emoção, gente. Eu gosto de emoção. Eu não gosto dessas coisas frias, né? Então acho que me dificulta, mas eu vou quebrar isso, tá bom? Eu vou quebrar esse gelo, eu vou conseguir fazer vídeo pra botar no YouTube. Mas voltando, Daniela, eu posso estudar ouvindo música? Pode. Pode, claro que pode. A única coisa que não pode é você colocar uma música que você conheça a letra, tá? Que seja do mesmo idioma seu e você para de estudar para ficar cantando a música. O interessante é a gente chegar e colocar uma música clássica ou uma... Ah, eu não gosto de música clássica, Daniele. Não gosto, acho caretice. Tranquilo, bota uma música instrumental, certo? Bota sons da natureza, aquelas, né? Só não vai relaxar demais e dormir em cima do caderno, tá bom? Mas você pode colocar músicas em inglês, em alemão, em francês, enfim, que você não vai acompanhar a letra, que o seu cérebro não vai ficar fazendo relações com a música. A música, ela vai entrar... A música, ela vai entrar só como ela vai disparar, vamos dizer assim, tá? Acionar o teu sistema límbico, que é a área do cérebro responsável pelos processos emocionais, e ela vai estabelecer uma relação emotiva, porque a música mexe com o teu interior, ela mexe com o teu sentimento, então ela vai estabelecer uma relação e vai facilitar você aprender aquilo dali, tá? Existem uns estudos que falam sobre a questão das ondas alfas, ondas beta, tem inclusive uns sons no YouTube que você coloca, que é o som alfa, beta, que vai ativar suas áreas cognitivas. Ah, eu perdi um pouquinho aqui. Grava um CD. Ai, gente, é ótimo, né? É muito bom esse Periscope, né? A gente interage com as pessoas, é muito legal. Eu tô gostando muito disso, tá? Bom, outra coisa. Quando a gente... O pessoal tem o hábito de ficar tá lendo livro, apostila e vai lá no marca-texto, né? Eu já vi apostilas que o cara não sabe filtrar, ele vai lá e marca o parágrafo inteiro. Gente, isso não é funcional.
o que você tem que colocar ali no marca-texto? Então vamos lá. Eu tenho que estudar um determinado conteúdo porque eu vou fazer uma prova. LDB, meu Deus. Lei de Diretrizes e Bases. A treva, mas vamos lá. Mas necessário. O que a gente faz? Te pega o conteúdo, tá? Começa a ler e, num primeiro momento, vai marcando com marca-texto. Só as palavras-chave. Olha essa dica agora, hein, gente? Para e ouve, tá? Pega o conteúdo que precisa ler e faz a primeira leitura, fazendo a marcação, tá? Das palavras-chave. Fez isso? Beleza. Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel de apoio e vai colocar todas essas palavras-chave no papel. E aí você vai ver o que você conseguiu reter no primeiro momento acerca daquelas palavras-chave. E aí depois que você fizer isso, você vai fazer um comparativo. Ainda lembro de uma música que a minha irmã fez para aprender a biosfera. Ai. Eu lembro de uma que foi para aprender as funções orgânicas, que um professor de química meu ensinou uma vez, com ritmo de cidade maravilhosa, muito legal. Tipo, função hidrocarboneto só tem H e C. Mas depois eu ensino, tá? Não dá pra cantar agora não. Mas vamos lá. Verdade que o marca-texto com cor amarela dá mais ênfase na memória? É verdade sim, tá? Porque é uma... é uma cor muito chamativa, né? Então, quando a gente trabalha, inclusive, com o mapa mental, ele é todo trabalhado em cores, tá? As cores, elas são importantes. A gente destacar em cores. Não é só o amarelo, tá? Todas as cores. Mas existem cores que facilitam, certo? Então, por exemplo, se você pinta a parede da sua sala de estudos, por exemplo, se você tiver um office em casa para estudar, tenta colocar cores do tipo lilás, azul, né? Tem um livro muito interessante. Que música! Verdade, hein, Márcio? Essas cores favorecem a cognição, tá? Tem um livro muito legal, só que não tá aqui comigo, ele tá no consultório. Na próxima live eu posso até trazer para indicar para vocês, mas é chamado Pedagogia das Cores, tá? E ele ensina fazer semelhanças com a outra. Sim, é válido. Qualquer tipo de relação, tá? É válido. Tem texto que a palavra-chave é extensa e aí substitui por outra palavra, tá? Porque os livros, eles têm linguagens mais rebuscadas. Tenta substituir por uma palavra mais simples, de fácil assimilação, ok? Então, voltando aqui. Depois que você extraiu todas as palavras-chave do texto e tentou puxar setinhas e colocar as relações referentes àquela palavra-chave, você volta ao texto original. Sim, é maravilhoso. Você volta ao texto original e verifica o que ficou faltando. E aí você complementa, certo? Você vai estar fortalecendo aprendizados, ok? Bom, outra coisa. Horário de maior produtividade. Gente, a gente precisa conhecer o nosso corpo, perceber qual é o horário que nós estamos em maior produtividade para o aprendizado. Ai, Daniela, mas eu trabalho o dia inteiro, vou fazer o quê? Eu só tenho a noite para estudar. Ainda que não seja o meu horário de maior produtividade, tá? Eu vou ter que me adaptar àquele horário. Ok, então você vai criar estratégias, tá? Para você tentar melhorar o seu rendimento. E aí nos dias que você não trabalha, como por exemplo, sábado ou domingo, tá? Você vai tentar, tá? Aprender, sentar para estudar dentro daquele horário que você... Oi, Alessandro! Tudo bom? Seja bem-vindo! Galera, quem não conhece o Alessandro é psicólogo, faz live todo dia. Cada live maravilhosa, cada dia ele aborda um tema, ele é especialista em inteligência emocional nos relacionamentos. Segue ele, que vale a pena, tá? Ele tem até um curso aí, tá lançando um curso, o poder da inteligência emocional. É isso, Alessandro? Se estiver errado, me corrija aí, né? Mas eu acho que é isso sim. Então, a Psico Ana Paula segue, né? Ele é show, tá? Então, voltando aqui. Então, tenta perceber qual é o seu maior
o horário que você está mais produtivo. Eu, por exemplo, eu tô mais produtiva à noite. Eu sou muito produtiva à noite. Tem gente que é mais produtivo pela manhã, né? Acorda naquele gás, naquela intensidade e, cai dentro de estudar e consegue ótimos resultados, certo? Então, se perceba, tá? Porque o corpo dá sinais, né? A gente, quando não tá dando mais conta daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está aprendendo, a gente começa a ter sinais de cansaço, de moleza. Não adianta ficar insistindo, porque não vai rolar, tá? Então, essa é uma dica também interessantíssima, que é a questão do perceber o seu horário de maior produtividade, tá? Outra coisa. Quando você tem uma demanda de conteúdo muito grande, você precisa estabelecer uma programação, criar uma rotina para você dividir esses conteúdos, principalmente quando se trata de várias disciplinas, né? Por exemplo, o pessoal concurseiro aí, o pessoal do professor aí vai fazer, por exemplo, a educação infantil, né? Vai fazer prova de diversas matérias, certo? Tenta fazer uma por semana, uma para cada dia da semana, ok? E outra dica interessantíssima e muito boa. O seu cérebro precisa entender que está na hora de estudar. Não é simplesmente assim, vou estudar e pronto. Que eu vou estudar. Não é assim, tá? O cérebro, ele precisa se condicionar àquele horário, tá? Então, criar um ritual. Ninguém vai ficar com toque para parar no consultório do Alessandro, não, pelo amor de Deus, tá? É um ritual tranquilo, certo? É só algo que vai disparar um comando pro cérebro, ok? De que tá na hora de estudar, certo? Então, de repente, vou tomar um banho, porque agora é o meu momento de estudar. Então, você vai se condicionar àquilo. Estefânia, quem quer casar? Vocês estão falando entre vocês, né? Tá. Com a Estefânia? Gente, que live é essa que tá saindo? Tá saindo até casamento aqui? Que isso? Bom, voltando aqui. Vamos focar. Isso aí. Então, criar esse ritual só para que o cérebro entenda que é o momento de aprender é muito legal, né? Ou então aquela coisa assim de vou pegar um copo de suco e colocar em cima da minha mesa, né? Porque chegou o momento de eu estudar, tá? Então, são pequenas coisas que você pode fazer e são indicativos para o teu cérebro de que é a hora de focar nos estudos. É a hora de ter atenção, ok? Outra coisa, gente, não adianta a pessoa ficar estudando direto e criar aquele mito na cabeça de que eu preciso aproveitar o máximo do meu tempo estudando, porque isso também gera fadiga, cansaço mental, tá? Exatamente, horário, ambiente, disposição, perfeito, né? Qual é o interessante nessa história toda? A cada 1 hora de estudo, dá uma pausa aí de uns 10, 15 minutinhos, respira, pega um ar, né? Toma uma água, enfim, tá? Tenta dar uma esparecida, certo? E aí retoma. Tenta concluir, por exemplo, eu vou estudar matemática agora. Tenta dividir esse conteúdo de modo que você dê conta dele durante 1 hora seguida, estudando, certo? Dá uma pausa de 10, 15 minutos. Quando você retornar, né? Aí você pega uma outra pauta. Isso aí não pode ser torturante. Por quê? Olha só, quando a coisa passa a ser tortura, o cérebro também libera neurotransmissores que vão te gerar essas sensações, certo? Então aquilo que não dá prazer, ele começa a recusar, certo? É isso aí, é transformar o estudo em prazer. A hora que as pessoas conseguirem transformar estudo em prazer e ter essa resposta de prazer, tá? Aí sim você vai ter o melhor rendimento nos seus estudos, certo? Teu cérebro vai estar aberto para novos aprendizados, para novas vivências. Perfeito? Bom, outra coisa, gente. Alimentação, tá? Eu sei que o dia a dia é corrido, muita gente aí tá, às vezes não consegue almoçar. Eu também tô inclusa nisso, tá? Porque às vezes eu também não consigo fazer uma alimentação. Então, faz o seguinte, pega meu zap no final,
tá? E pode me mandar uma mensagem no zap, me passa o que tá acontecendo com ele, que eu te dou uma orientação sim, tá bom? É um prazer. As pessoas às vezes não se preocupam com a alimentação, tá? Às vezes a gente esquece. Temos outras prioridades, a alimentação fica de lado. De nada. E aí o que acontece com a questão da alimentação? Nós temos determinadas substâncias, nutrientes que são importantíssimos. Olá, tudo bem? Que são importantíssimos, tá? No processo de aprendizagem. Mas eu vou destacar hoje um que é extremamente importante. Ômega 3, tá? Então, ele tem uma participação ativa na manutenção do sistema nervoso, certo? Olha, todos os alimentos, tá? Que contêm ômega 3, eles são muito importantes, certo? Os ácidos graxos, em geral, eles entram como um amparo muito bom quando o assunto é cérebro, tá? Quando é desempenho cognitivo. Então, a gente tem aí abacate, amêndoa, soja, né? Esses grãos, assim, eles são muito bons. Linhaça, eles são muito bons, certo? Olá, Vini. Oi, Mike. Tudo bem? Gisele. Sejam bem-vindos, ok? Então, esses alimentos, eles são muito bem-vindos e dão um suporte muito bom para o cérebro. Pessoal que tem problema aí de atenção, de concentração, o ginseng é muito bom também. Olha, eu não gosto muito de entrar nesse critério de medicação. Eu sou professora de biologia, tá? Mas eu sou psicopedagoga e eu tô falando sobre dicas para melhorar o seu desempenho no aprendizado, tá? Eu não gosto muito de entrar nesse critério de medicação, não, gente, porque medicação é algo muito sério e isso precisa ser avaliado por um médico, tá? É importante a gente saber que muita coisa, por exemplo, o ômega 3 que compra no programa, gente, isso daí é comércio, tá? A natureza nos oferece tudo. Se a gente tivesse como ter esse olhar mais naturalista, né? Eu na minha casa, por exemplo, dificilmente eu compro um remédio industrializado para os meus filhos. Isso, sardinha, salmão, excelente, né? Eu trato eles com aquilo que a natureza me oferece, como toda boa bióloga, né? Não poderia fugir à essência, né? Então eu faço xaropes naturais, tá? Mas aí o pessoal que está estudando, isso aí a gente fala de um outro momento, se for interessante, tá? Mas ginseng é excelente para o pessoal que está estudando, tá? Porque o ginseng, ele melhora o seu foco de atenção, certo? Ele ajuda na concentração, é muito bom, tá? Mas eu sou muito adepta a tudo muito natureba, tá? Não curto muito esse negócio de remédio. Em último caso, quando não tem jeito, aí a gente vai... Gengibre, olha, é um estimulante, né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado porque o gengibre é muito forte também, né? Então tem pessoas que, por exemplo, têm problemas no estômago, né? E já poderia fazer mal, tá? Tem outros estimulantes aí. Se a gente for botar na ponta do lápis, até a cafeína. A cafeína é um estimulante. Oi, tudo bem? Não, esse livro eu não conheço. Não conheço esse livro. Eu tenho outros, né? Exatamente. A cafeína, ela também importante, mas não pode ser em excesso, porque a cafeína demais gera ansiedade, sabe? Então tudo tem que ser muito moderado, gente. Uma coisa é você acordar de manhã, tomar uma xícara de café, né? Tem gente que gosta mesclado com leite para poder te impulsionar o foco, te impulsionar a atenção. E outra coisa é aquela pessoa que passa 24 horas tomando café, tá? Isso daí já não é legal, porque aí já altera metabolismo, tá? Isso daí pode aumentar a ansiedade. A gente hoje em dia tem que tomar cuidado com essa questão de ansiedade, porque a gente vive a síndrome do pensamento acelerado, né? Então o mundo requer da gente uma resposta muito imediata para as coisas. Ah, que bom! Mas eu não conheço esse livro. Depois, se você puder me passar a referência, eu agradeço, tá? De novo, que eu não anotei. Então,
o mundo exige da gente uma resposta muito imediata diante das coisas, né? A própria rede social, hoje em dia a gente não tem mais aquela privacidade, né? As pessoas mandam uma mensagem e elas esperam que você responda imediatamente. Às vezes elas não entendem que você, por exemplo, no meu caso, estou trabalhando, estou em sessão, não posso atender, né? Elas ficam insistindo porque elas acham que aquilo está ali no seu momento, à sua disposição, e elas querem algo muito imediato. Então isso está deixando as pessoas um pouco desequilibradas, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então o abuso dessas substâncias, que são muito estimulantes, podem agravar aí processos de ansiedade, que depois pode agravar, pode virar uma depressão e algo até pior, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, certo? Bom, gente, então é importante que a gente, depois de tudo isso que eu apresentei pra vocês, tá? É importante que a gente relacione isso. É importante que a gente relacione aquilo que a gente está aprendendo, tentar fazer isso, né? Vincular conceitos, relacionar aquele aprendizado a algo que já foi aprendido, que foi aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Então, quando a gente aprende algo novo, aquilo quando se concretiza em aprendizagem, tá? Essas redes neuronais ficam ali. E quando a gente vai estudando coisas relacionadas a isso, essas sinapses, esses estímulos vão ativando conhecimentos prévios, né? Então, esses estímulos de aprendizagens que serão agregadas vão estimulando essa rede neuronal, vão excitando essa rede neuronal. Então, você começa a intensificar o fluxo sináptico ali, e essas redes neuronais, elas vão se especializando. E cada vez que ela se especializa, enrolou para falar, né? Isso implica dizer que algo novo a gente agregou àquele conhecimento prévio. É muito legal porque às vezes a gente fala de formas muito simples e formas mais populares, né? Coisas que a neurociência explica, tá? Então, a gente tem como traduzir essa linguagem popular para uma linguagem neurocientífica, certo? Bom, as dicas de hoje são essas, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham muito sucesso aí no estudo de vocês. Meu zap tá aí, quem quiser adicionar, pode adicionar. Quem quiser me fazer pergunta no privado, pode perguntar, tá bom? E toda quinta-feira, boa noite, Gabriele. Toda quinta-feira eu tô aqui com matemática. E quem puder me dar sugestão de temas, aquilo que vocês gostariam de saber, tá? Então, bota lá no zap, ó, Daniela, eu estava na live. Onde está meu zap? Ah, peraí, deixa eu dar o número pra vocês aqui, ó. Me dá o número do meu... Gente, eu não sei o número do meu zap, acredita? Porque é só o número mesmo. Me dá o número do meu zap aí, por favor. Me dá o número do meu zap, que eu vou passar pro pessoal aqui, ó. Embora esteja aí, tá, gente? Tá bem no... Onde tem as minhas informações, aí tá escrito Daniele Galvão, aí tem minha formação e tá lá meu zap. Ó, vamos lá. DDD 21 98054 3462. Alguém pode digitar aí para o pessoal pegar, por favor? Colocar aí na mensagem. Vamos lá. DDD 21 98054 3462. De nada, de nada. Eu que agradeço vocês pela presença, agradeço pelos corações, tá? E me deixem sugestões de temáticas lá. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada pela força. Eu não tenho como digitar pra vocês, né? E quinta-feira a gente tá aqui de volta às 22 horas com uma outra temática, tá ok? Então, beijo grande pra todo mundo. Um bom final de semana pra todo mundo aí, tá ok? Tchau! Boa noite!